Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. São 7h07, estamos começando mais um Café com Prosperidade, esse nosso bate-papo de segundas, quartas e sextas sobre temas relacionados à nossa prosperidade de uma maneira leve. Então, se você está nos acompanhando agora, pegue o seu cafezinho, o seu chá, sua água. Vamos conversar um pouquinho sobre temas relacionados à nossa prosperidade real, legítima e duradoura. As pessoas já estão se conectando. Matilde aqui sempre conosco, seja bem-vinda. Leonardo Volter, bom dia, que todos tenhamos um dia abençoado. Ana Maria também. Ana de Oliveira, Célia, que bacana. Aqui no Instagram, a Clara. A Stálfia conosco, tudo bem, Stálfia? Muito bom. Zuleika, Caroline, que bacana. Pessoal, hoje eu queria falar um pouquinho sobre um tema que só da gente falar nele tem gente que embrulha o estômago. Às vezes a gente vai falar dessa palavrinha, desse tema, e a pessoa sente o estômago embrulhar. Principalmente as pessoas que às vezes são um pouco mais religiosas, elas acabam tendo um pouco de aversão e preconceito a isso. Hoje eu quero falar sobre riqueza e prosperidade. Quem sentiu aí o estômago embrulhar um pouquinho com a palavra riqueza, está na hora da gente falar um pouquinho sobre esse tema de maneira mais séria, de maneira mais profunda. E a razão é que quando nós abordamos essa temática da riqueza, às vezes a gente pensa numa riqueza que ela é constituída de bens materiais, que ela é estruturada somente nas nossas posses, e às vezes a gente esquece que riqueza tem duas coisas que não se limitam somente às nossas posses e que nós precisamos compreender para poder utilizar bem essa riqueza. A Lumarim está dizendo, eu já me libertei, hoje me acho merecedora. Que bacana, parabéns. Parabéns, Lu. Então, quando a gente fala de riqueza, pelo menos aqui no Prosperidade Real, a gente sempre gosta de dar uma dimensão mais ampla da riqueza envolvendo não só a parte material, a parte do recurso financeiro, mas também a parte do conhecimento, também a parte do poder, da influência e das nossas relações, daquilo que nós fazemos em relação ao que a gente constrói nesse espectro amplo. E a gente coloca no centro, esses 4 elementos, o bem-estar físico, a saúde física e mental, também o bem-estar psíquico. Tá? E esses elementos, eles nos mostram que quando a gente olha para a questão da riqueza, nós precisamos ter essa compreensão mais ampla desses elementos, dessas dimensões. Então, essa é uma parte. Tá? Riqueza não é só bens materiais. E quando eu falo não é só, eu não estou dizendo que não são os bens materiais. Eles fazem parte disso. Agora, quando a gente vai para a parte de bens materiais, tem algo que eu acho importante ressaltar. É que riqueza sem propósito se esvai facilmente. Riqueza sem propósito se esvai facilmente. Sem um propósito, a riqueza perde um direcionamento e ela se esvai, ela se deteriora. Por isso, quando a gente vai pensando em riqueza material, lembremos o seguinte: antes da gente pensar na riqueza, na quantidade de recursos, nós precisamos ter clareza em relação ao propósito, a razão pela qual nós queremos essa riqueza financeira. O que é que nós estamos buscando? E é por essa razão que muitas pessoas, às vezes, falham no processo. E existem 2 tipos de falha que eu acho interessantes. Existe uma falha que a gente estabelece quando a gente não tem o propósito, ou seja, você não tem clareza daquilo.
E existe uma falha quando a gente não tem a coragem de assumir determinados propósitos. Por quê? Quando você tem um propósito para o recurso financeiro, quando você tem um objetivo, isso traz responsabilidade, não traz? Não traz aquela necessidade de você pensar sobre o que fazer, como fazer, por que fazer, quando fazer, para quem fazer. E muitas pessoas fogem dessa responsabilidade porque consideram que isso é desafiador demais. E às vezes gera até algumas justificativas, algumas desculpas, dizendo que não, eu me preocupo mais com coisas espirituais e não materiais, mas aí a pessoa deixa de cuidar daquilo que é uma responsabilidade quando a gente está no mundo. Então existem esses dois elementos, né? A ausência de propósito e o medo da responsabilidade que os bens materiais, que a posição material pode às vezes nos colocar. E cada um tem o seu caminho, ninguém é obrigado a seguir a estrada de ninguém. Só que é importante lembrar que se nós estamos no mundo, se a gente tem uma atividade profissional, se a gente tem uma empresa, se a gente tem um empreendimento, se a gente tem uma família, se a gente tem recursos, nós temos que encarar isso e lidar com sabedoria, porque faz parte do nosso desenvolvimento aprender a lidar com as coisas materiais. Aprender a lidar com as coisas materiais. E algumas pessoas acabam ignorando esse aspecto e vivendo de uma forma que limita o que elas são, o que elas podem fazer no mundo e o bem que elas podem realizar. Por isso, quando a gente fala de riqueza e prosperidade, esse ponto é o ponto mais importante. Ou seja, a gente precisa que a riqueza tenha um objetivo, que ela tenha um propósito, porque senão ela vai acabar se esvaindo, porque sem um objetivo perde-se o foco, perde-se a capacidade de impactar, de se desenvolver, inclusive de crescer, e aí ela acaba se dissolvendo. Quantas vezes a gente não conhece pessoas assim, né? Às vezes os avós acumularam grandes riquezas, os filhos deterioram e os netos destroem tudo. Porque os avós tinham um propósito claro para isso. E tem um outro aspecto também, que quando nós temos propósitos claros em relação à nossa riqueza, nós começamos a agir. Não tem nada mais poderoso para mobilizar a nossa ação do que propósitos claros. Então, quando a gente começa a agir, os resultados aparecem. E aí os recursos vêm e os recursos geram riqueza. Então, percebam que aqui nós temos um círculo que ele se autoalimenta de maneira positiva. Propósitos, ações, resultados, acúmulo de recursos, riqueza. Riqueza com propósito geram ações, ações geram resultados, resultados mobilizam recursos, recursos geram mais riqueza. E esse é um círculo virtuoso, não vicioso. Esse é um círculo virtuoso. E quando a gente entende esse círculo, a gente começa a perceber que o ponto de entrada e o ponto de início são sempre os nossos propósitos. Sempre é o nosso objetivo, sempre é o que nós queremos que vai dar início a esse ciclo. Então, eu vejo pessoas que às vezes querem ter uma riqueza, querem ter tranquilidade, querem ter liberdade, ou pelo menos o suficiente para poder viver com dignidade, contribuir com a sociedade. Só que começam a pensar nesse elemento a partir de um ponto equivocado. Começa a pensar na riqueza em si, quando nós deveremos sempre começar pelo propósito, pelo objetivo. Por quê? Por que que você espera ter mais bens materiais? Por que que você espera ter mais riqueza? E é aí que vem muito problema. É aí que às vezes as pessoas não conseguem tangibilizar isso
e, portanto, podem entrar numa sequência de ações que às vezes pode ser desastrosa. Então, para um pouquinho e pensa, aproveita aí. Você que está nos acompanhando, seja aqui ao vivo, seja assistindo a gravação, quais propósitos você tem na sua vida? Quais objetivos você quer atingir? Quais resultados você quer alcançar? Quando nós começamos a tangibilizar isso, pensar nisso com mais clareza, a gente começa a ter mais energia para agir. Quando a gente tem mais energia para agir, os resultados aparecem. E quando os resultados começam a aparecer, os recursos podem ir se acumulando e a gente pode sim chegar ao ponto de uma riqueza, mas aí uma riqueza que ela tem um direcionamento, que ela tem um foco, que ela tem propósitos. Então a gente não pode ter receio de falar sobre essas coisas, porque quando a gente não encara isso com a devida seriedade, nós perdemos a oportunidade e às vezes até caímos na irresponsabilidade de não cuidar das nossas coisas materiais, da nossa riqueza, da maneira adequada. E a sociedade precisa de pessoas que tenham propósitos para os seus recursos financeiros. Não vale só sobreviver. O ser humano não veio nesse mundo só para sobreviver. Nós precisamos avançar, progredir, prosperar. E para isso a gente precisa ter propósitos claros. Então, quando a gente fala da relação de riqueza e prosperidade, ela se estabelece nessa dimensão do propósito. E o Nelson está colocando aqui, Saulo, o nosso grande problema é o desejável, se quisermos ter algo. Na verdade, Nelson, o desejável é o mais importante na nossa vida. É o mais importante, porque ele é o que caracteriza a nossa vontade, a nossa singularidade. Então vamos pensar o seguinte, né? Eu não estou dizendo que a pessoa que ela não tenha condições financeiras, ela não possa realizar alguma coisa. Ela pode realizar sim, sem dúvida alguma. A questão é o que ela quer realizar, o que ela está buscando realizar. Quando a gente tem clareza sobre o que nós queremos, os recursos aparecem. O objetivo, a Ana de Oliveira está colocando, o objetivo é a nossa alavanca, exatamente. É o que nós queremos que vai alavancar os recursos que a gente está buscando. A vida, ela vai te atender naquilo que você está buscando com seriedade, com vontade. Você realmente quer. Não está escrito, para as pessoas são mais religiosas, não está escrito lá na Bíblia? Buscai e achareis. Pedi e vos será dado. Batei e abrir-se-vos-á. Agora, se a gente não tem a disposição de fazer alguma coisa, de ter um propósito claro, o resultado acaba não aparecendo. Por essa razão, nós precisamos entender que falar de riqueza é falar de propósitos, de objetivos. Falar de riqueza é falar de direcionamento de recursos. Falar de riqueza é falar do que nós queremos deixar no mundo, da marca que nós queremos deixar, da maneira como nós queremos viver, da influência que nós queremos deixar para outras pessoas. Então, é preciso mais maturidade para a gente deixar de ter alguns preconceitos quando a gente fala sobre essa temática da riqueza e começar a levar isso de uma maneira mais séria, porque muitas pessoas estão nesse mundo para construir grandes coisas. Muitas pessoas estão nesse mundo para construir grandes coisas. E isso começa com o relembrar, com o estabelecer quais são esses nossos propósitos. A Kate está dizendo o seguinte: Saulo, sou nutriterapeuta há 16 anos, quero no mínimo 50 pacientes nos grupos, ensino a emagrecer sem dieta, trato o comer de emoções, estou agindo,
mas na internet é bem pouco retorno. Kate, interessante isso que você está colocando, porque na verdade pode ser que seja mais uma questão de estratégia do que, de fato, um problema da internet. Tá? Eu estou te falando porque eu conheço terapeutas que estão na internet, estão conseguindo alcançar muitas pessoas. E aí, o bacana é você começar a pensar em quais pessoas você quer alcançar. Quem você efetivamente está querendo atingir, para que você consiga falar com essas pessoas. E aí, voltando para o tema da nossa live, né? Quando a gente fala de propósito, ter claro o seguinte: quem eu quero impactar positivamente? Quem eu quero ajudar? E começar a produzir conteúdos que possam alcançar essas pessoas, tá? Deixa eu ver. A Ana Maria está colocando aqui. Eu sei que tudo que realmente eu quero, eu consigo. Porque esse eu quero vem de querer profundo. Exatamente, Ana Maria. Buscar esses propósitos mais profundos e claros para a nossa vida. Gente, era isso que eu queria trazer para o nosso café, tá? Para a gente pensar um pouquinho nessa relação de riqueza, prosperidade, conectada pelos nossos propósitos. Então, antes de pensar na riqueza como sendo uma coisa boa ou uma coisa ruim, nós precisamos pensar em quais propósitos essa riqueza está atendendo. A gente precisa identificar qual o objetivo desse recurso, qual é a direção que nós vamos dar. Porque se a direção é adequada, se a direção é clara, tá tudo bem e isso vai ser excelente para você e para a sociedade. Quando falta clareza, quando falta um propósito, ou que esse propósito é equivocado, é aí que nós temos um problema. Então, não é uma questão de riqueza como sendo algo ruim ou bom. A riqueza serve a algo. Ela apoia alguma coisa. E a pergunta é: o que essa riqueza vai apoiar na nossa vida? O que nós queremos? Quais são os nossos objetivos? Por essa razão, não podemos ter receio de falar sobre riqueza, sobre prosperidade, sobre crescimento, mas tendo com clareza quais são os propósitos que a gente quer atingir. Pessoal, era isso. Quero desejar a todos uma ótima sexta-feira. Uma sexta-feira com muita energia. É o último dia da semana. Vamos aproveitá-lo bem para a gente cumprir os nossos objetivos, a gente, de fato, avançar naquilo que a gente quer construir, naquilo que nós queremos alcançar, com energia, com ação. E a forma da gente fazer isso é pensar nos nossos propósitos, relembrar os nossos objetivos, para que a gente possa cumprir, de fato, o que a gente veio fazer aqui, aproveitando esse dia de hoje, o que a vida nos pede para o dia de hoje, e a gente poder começar um final de semana com tranquilidade, podendo utilizar esse tempo com a nossa família, com o nosso bem-estar. Mas vamos aproveitar a nossa sexta-feira, que ela está só começando. Um abraço, pessoal, e até segunda, 7h07 da manhã.